Muito bem, pullback conjunção de médias. O que seria este modelo operacional, pessoal? A gente usa as médias como suportes e resistência dinâmicos para os preços, não é mesmo? Então, pessoal, se a gente tem como característica o mercado trabalhando, costurando as médias, ok? E usar essas médias como pullback, a gente tem um potencial ponto de suporte e resistência. Só que é assim, tem que ter contexto. Porque, conforme eu vou mostrar, o mercado às vezes vai andar de forma lateral. Aqui, ó, vamos supor que isso aqui é o mercado andando de forma lateral. E uma média costurando os preços. Não é mesmo? Então, todo momento, se porventura ele rompe a média, ele volta para fazer o pullback e vir testar suporte. Não é mesmo? Só que a lógica desse movimento é a gente encaixar ele em contexto de mercado. Por isso eu coloquei nos exemplos. Ó. Média de 20, VWAP. Ou pode ser uma média de 9 com a média de 20, ou uma média de 20 com a média de 50. Eu coloquei aqui assim, pessoal, ó, algumas potenciais combinações. Teste na 9 com apoio da 20 VWAP. Teste na 20 com apoio da 50. Teste na 50 com apoio da 200. Teste na 50 com apoio da VWAP. E assim vai. Todo teste com combinação de média pode, né? Pode não, tende a ser um potencial ponto de suporte, um potencial ponto de memória. Porque pensa comigo, pessoal. Se o mercado vai realizar o teste na média de 20 períodos, no movimento de alta. Vamos desenhar aqui, ó. Movimento de alta. O mercado vem. Vamos fazer certo aqui, pessoal. Quero que fique bem claro para vocês. Ó. Movimento de alta. O mercado vem. Agora faz o quê? Vai corrigir. Certo? Aí a gente tem uma média móvel de 20 períodos. Vocês sabem que a maioria dos players gosta de operar o famoso ponto contínuo, a regressão à média. Não é mesmo? Agora já pensou se a gente tem uma VWAP junto aqui correndo, pessoal? Vamos supor que essa média vermelha seja a VWAP. Então não é um importante ponto aqui, na opinião de vocês? Se os players estão preparando para comprar quando o mercado testar a média de 20 ascendente, tem robôs que são programados para também realizar operações quando testar a VWAP. Certo? Então por isso que o mercado respeita o movimento, respeita esses pontos de atrito entre as médias. Eu diria um ponto de atrito entre as médias. Certo? Outro ponto importante. Tem players institucionais que estão usando a VWAP para comprar mais barato. Às vezes, esses mesmos players não estão nem aí para uma média de 20 períodos. Tesouraria, por exemplo, que gosta de uma média de 50, que a gente já estudou. Estão lá para comprar mais barato ao teste na VWAP. Só que por coincidência a média de 20 está junto. E outros players que querem encher a mão quando testar a média de 20 também vão. Por isso que aumenta o nível de probabilidade do mercado seguir a favor e respeitar o pullback. Certo? Eu comecei a realizar vários testes sobre isso, pessoal. Eu não cheguei a contar essa história ainda, mas é assim. Há uns anos atrás, pessoal, eu passava muito tempo acompanhando o pregão parado, sem tocar a mão no mouse, só analisando o comportamento das médias. Só avaliando como elas se movimentavam,
se os preços respeitavam aqui, se os preços respeitavam ali. Eu fiquei várias semanas acompanhando só as médias, outras semanas acompanhando só o comportamento dos candle. E assim foi. Nesse passo a passo eu fui destrinchando o conteúdo e acabei, né, demonstrando, desenvolvendo, né, uma leitura, eu diria, clássica do mercado. Tô lendo tudo que se movimenta no mercado, eu tô lendo. E eu não preciso da parte de fundamentos, conforme eu falei na introdução. Eu só quero o gráfico, tira até o preço, eu só quero o gráfico. Beleza? Então a gente pode ver nos exemplos aqui o que a gente tem. O primeiro exemplo, o mercado vem do movimento de expansão, começa a contrair. Nessa contração, pessoal, o mercado está encontrando a média de 9, que é uma média de condução, a média de proteção do movimento, e está encontrando a média de 20 ascendente. Ou seja, com a vela de rejeição, eu tenho 3 potenciais fatores. Segurou na 9, segurou na 20 ascendente, movimento de expansão contraindo com vela de rejeição. Certo? O movimento ganhou força para uma eventual operação na ponta compradora. O segundo exemplo segue a mesma lógica. Movimento de expansão, contração, que é o pullback, só que este pullback encontra a VWAP, encontra a 20 ascendente, encontra a 200 flat. Então é um pullback de extrema importância para ser avaliado, pessoal. Na hora que o mercado já faz o pullback, você fica pensando assim: poxa vida, será que o mercado vai ter forças para romper esse piso, né? O que formou aqui? Formou um piso, um potencial piso para os preços. Ó. Então você deve estar ciente que ali pode ser um ponto onde o mercado rejeite e volte a trabalhar acima das médias, gerando, né, uma possível oportunidade na ponta compradora. Uma possível, não uma certeza de operação. Pelo lado dos vendedores, pessoal, movimento de expansão, contração faz o que? Vai testar a média de 20, vai testar a VWAP, vai testar a média de 50 períodos. Aí o que você pode fazer? Encaixar os potenciais pontos. Como por exemplo aqui, testou ajuste e testou a linha d'água. Ambos juntos no movimento. Certo? Último exemplo. O mercado vai de encontro com a média, retorna, ó, vai de encontro com as médias, já sentiu as médias lá em cima, que já virou resistência, retorna para baixo, volta a testar de novo, ó, VWAP 200. O que acontece? Segura, né? Aí ele volta a fazer um outro pullbackzinho aqui, na onde? Na 20, na 50 e na 9, ó. Segurou de novo, movimento de queda. Beleza? Vamos ver isso agora andando, pessoal. Vamos fazer o gráfico andar. Vamos avaliar esse exemplo aqui, pessoal. O mercado faz o quê? Vem no movimento de expansão, certo? Superando essa resistência prévia e começa o quê? Ficou esticado? Vai corrigir, não é mesmo? Né? A lógica. Então, esse movimento corretivo dos preços, ó, tá vindo de encontro ao que aqui, pessoal? Média de 9, média de 200, média de 50. Média de 20, tá? Então, deixa eu só acrescentar a VWAP também. Ó, acrescentei a VWAP. VWAP também, ó. Certo? Eu tenho um conjunto de médias aqui, ó, servindo como potencial suporte caso o mercado venha realmente testar esse patamar. Beleza? Então o mercado começa a se desenvolver, né, pessoal? Está se aproximando desse ponto. Eu vou acelerar o movimento. Ó, a gente vê o mercado se aproximando. As médias já começam a ficar ascendente, ó. Agrediu a primeira vez, já começou a agredir. Ó, já agrediu a primeira vez.
Começa a dar sinais de rejeição. Claro, pessoal, você simplesmente não vai comprar. Nunca compre ao exato teste de uma média ou ao exato teste de um potencial nível de suporte e resistência. Você sempre está sujeito a tomar stop pelas as famosas velas PAP Stop. Né? O que seriam essas velas? Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Seriam isso, pessoal. Ó. Se eu tenho um suporte aqui e os preços vêm caindo, chegou no suporte. O que você faz? Você já quer comprar, não é mesmo? Chegou no suporte, você já quer, opa, potencial suporte, vou comprar. Aí a vela, pessoal, ela ameaça subir, só que depois ela descarrega e coloca um longo pavio inferior. Então, se você comprou aqui, você deixou o teu stop voando no meio do caminho, né? E acabou sendo estopado. Porque os players sabem que você está posicionado ali. A maioria dos grandes players, eles saem catando stop de todo mundo, pessoal. Estejam atentos a isso. Por isso que eu não sou bobo. Por isso que eu estou explicando para vocês o pullback sobre conjunção de média. Porque testou aqui, se você for comprar, aqui é um ponto importante. Nunca que você tem que colocar o stop aqui. Tem que colocar o stop na distância considerável. Esse conjunto de média aqui tem muito olho, pessoal. Tem robô, tem grandes players, tem muita coisa aqui envolvida. Certo? O mercado continua, ó, se aproximou do conjunto de médias. O que fez agora, pessoal? Olha a briga, né? Agora já caiu neste importante patamar de preço. A briga está aumentando. Rejeitou, certo? Tá 9 aqui servindo como resistência, mas eu não sei se será empecilho, beleza, pessoal? Aí o que acontece? Eu deixei em velocidade normal, para a gente acompanhar os últimos 30 segundos, para vocês verem a importância de analisar. Eu gosto de analisar tudo. Ó, na onde que o pavio inferior tá batendo? Na média de 20 aqui, junto com a 50 e VWAP, tá vendo? Tá vendo que tem um suporte dinâmico? Então, pessoal, para o mercado romper isso daqui, só se entrar volume muito vendedor. Porque é um cenário totalmente altista, pessoal. Mais uma vela, abriu. O que vai acontecer? Vamos aguardar. Ó. Já está começando a rejeitar aqui, né, pessoal? Vocês viram que rejeitou. Olho no volume. O mercado brigando, ó. Olha a rejeição, pessoal. E se eu quisesse comprar aqui? Vamos enviar uma ordem. Vamos lá. Agora eu tenho um cenário para comprar. Vamos ver se aciona a minha ordem. Você pode colocar o que na superação dessa máxima? Ó, pegou minha ordem. O que você faz com o stop? Hein, pessoal? De modo algum você vai pegar esse stop e vai colocar aqui. Você não vai fazer isso. O teu stop tem que estar abaixo. Bem abaixo, né? Vamos supor aqui que é um stop de 200 pontos. Coloquemos uns 50 afastados, 50 pontos afastados do conjunto de médias. Ó. Porque é um perigo essa vela positiva ela simplesmente carregar para cima e voltar. E tirar você da operação de forma precoce. Beleza? Ó, ela continua carregando, tá trabalhando. Já tá andando a nosso favor. Mas vamos ver esse mercado se desenvolver, beleza? Eu quero testar a paciência de vocês, ó. Eu continuo com as médias lá, o mercado tá defendendo. Olha lá. Olha, viu ali, pessoal? Ó, brigando. A gente está num horário importante também, tem que levar em consideração. A gente
Acabou de abrir o mercado à vista, né? O mercado está brigando, andou a nosso favor, certo? Eu poderia pensar em proteger? Poderia, pessoal, só que eu quero deixar para a gente trabalhar a questão do stop abaixo das médias, ó, porque as médias elas ainda estão ascendentes, certo? Elas ainda estão ascendentes, então para mim eu estou confiante no movimento. Eu já poderia ter colocado no break-even aqui? Poderia, claro, sabendo o quê? Que eu tenho um potencial ponto de resistência aqui logo acima, ó. Ou até mesmo, se a gente der um zoom, uma LTB caindo aqui, beleza? Olha lá, começou a agredir. Já rompeu 50% essa barra de força. Nosso stop está aqui, ó. Então você não tem que ter medo ainda, pessoal. Ele não venceu o potencial conjunto de médias, ok? Ele tá lá, ó, vai tentar. Olha como se aproximou da VWAP, olha o que está acontecendo. Ó, se aproximou da VWAP, olha isso, pessoal. Olha a rejeição. Aí abre mais uma vela. Lembra que eu estou trabalhando com movimento acelerado. E finalmente, ó, o mercado demonstra querer continuar em alta, ó. A briga é sinistra neste ponto. Ó, o mercado foi até lá em cima, retornou, certo? Ó, querendo ir. O mercado está querendo ir, mas os vendedores estão defendendo neste patamar. Só que eu tenho aqui o conjunto de médias ascendente que serviu como potencial suporte para mim. E agora finalmente o mercado dá sinais de querer continuar em alta. Beleza, pessoal? Só que o exemplo não é para mostrar a questão do movimento. Eu quero mostrar o potencial suporte que foi formado aqui. E a gente acompanhou o que? Passo a passo sobre as velas, a rejeição. A gente acompanhou passo a passo sobre as velas, a rejeição nesse nível. Ok? Observem comigo um exemplo agora, pessoal, pelo lado da ponta vendedora. Isso eu quero acompanhar passo a passo, manualmente as velas, beleza? O que o mercado faz? Vem no movimento de expansão, começa a dar sinais de contração, certo? Então ele começa um movimento corretivo. Só que vocês têm que levar em consideração, pessoal, já trabalhar com a segunda hipótese. Qual seria a segunda hipótese aqui? Pô, mesmo que ele esteja virando a média de 9, eu já expliquei para vocês, né? Como eu utilizo a virada da média de 9. Então, mesmo que ele esteja virando a média de 9, ele vai encontrar uma média de 20 descendente. Ele vai encontrar uma média de 50 descendente. Deixa eu mudar a cor da 50. Isso daqui, ó. Ele vai encontrar uma média de 50 descendente. E fora a VWAP aqui, ó. O que a VWAP serviu aqui atrás, pessoal? Não foi como suporte? Então agora ela pode servir como resistência, né? A questão da polaridade. Então, o mercado se desenvolve, começa a sentir já a presença da 9. Olha lá. Isso é o sinal que eu procuro, que eu gosto de ver essa rejeição. Primeiro, que aqui você já consegue traçar uma LTA de curto prazo, não é? Ó, tracei uma LTAzinha de curto prazo e estou vendo os preços rejeitar em cima da VWAP, em cima da média de 20 e em cima da média de 50, deixando pavio superior. Uma vela totalmente de dúvida. E aí o mercado trabalhando acima da LTA de curto prazo. Opa! Agora ele deu sinal de fuga, pessoal. Tá vendo? Tá vendo como as médias vêm caindo? Tá vendo como os preços estão trabalhando abaixo das médias? Tá vendo como entrou volume vendedor? Olha lá. Não é uma questão de lógica, pessoal. Você lê que aqui tinha um potencial resistência. Além de ser suporte, daqui vai virar resistência aqui, não é mesmo? Só que nessa resistência a gente vem com a 20 caindo
A VWAP também está junto, a gente tem uma 50. Então o mercado sentiu essa resistência. Foi uma resistência dinâmica, diria-se uma potencial resistência dinâmica. Certo? Que segurou os preços, permitindo a gente desenhar uma LTA que consequentemente foi rompida, gerando até aqui, pessoal, ó, era uma oportunidade de venda, ó. Consciente do que? Desse fundinho, porque ele rompeu o suporte, voltou a fazer pullback, fez um fundinho e voltou lá. Então, você vendendo aqui, você podia colocar uma realização parcial nessa sombra com o stop lá em cima. Beleza? Então, esses pullback, pessoal, eles vão ocorrer com várias médias. Basta você interpretar o que? O cenário. O contexto. Não é simplesmente, opa, tá testando as médias juntas e eu vou operar. Não. Embasamento técnico. Cenário favorável. Tudo isso tem que ser avaliado. Tanto que eu citei aqui como, né, coloquei como observação. Ó. Lembro que para este modelo de operação ser válido, as médias necessitam estar levemente inclinadas. Ou seja, o mercado não pode estar lateral ou até mesmo consolidado. Procure sempre esses movimentos com as médias inclinadas. Beleza? Então a gente passa a falar agora sobre a zona de armadilha, pessoal, a trap zone. O que é a zona de armadilha, pessoal? É o espaço compreendido entre as médias de 220 períodos, certo? Quando as duas médias estão próximas, pessoal, pode ser em qualquer time frame. Apesar da correlação que existe, que muda, depende de determinado tempo gráfico, muda o período da média, os players estão enxergando este mesmo cenário, certo? Então, quando o mercado começa a trabalhar dentro das duas médias, a gente passa a ligar o nosso sinal de alerta. Por quê? Porque geralmente essas duas médias são fortes, não é mesmo? E você imagina os preços trabalhando entre as duas, testando elas como suporte e resistência. É a mesma coisa que o mercado lateralizasse com potencial resistência e potencial suporte e ficasse testando esses níveis como uma forma de ping-pong, né? Então, esse espaço compreendido, pessoal, é muito usado para operações de scalping, que são aquelas operações rápidas, tiro curto, gatilho rápido com tiro curto. Só que o que a maioria das pessoas não entendem, durante os meus testes, é que o primeiro teste, né, meus backtests, é que o primeiro teste realizado nessa região, caso o player, né, o trader for realizar uma operação, tem que ser obrigatoriamente na média de 200. Sabe por quê? Porque o teste acontecendo primeiro na média de 200 vai deixar a média de 20 lá afastada dos preços. Então, conforme eu já expliquei anteriormente, uma média de 20 afastada dos preços está afastada do período de memória, né? Dos últimos 20 períodos de memória. Então, não é isso que os players procuram. Por isso eu falo, para a operação ser assertiva, o primeiro teste deve ocorrer na média de 200. Ok? Outro ponto importante. Não vai carregar uma operação aqui dentro, né, pessoal? Comprou. O que você visa? Média de 20 como alvo final. Não fique segurando a operação. Você pode cair e ficar preso aqui dentro. Você pode comprar e não finalizar e ficar preso. O mercado começar a voltar contra. Você já fica desesperado. Fica dentro da operação, dentro do perímetro que está entre as duas médias e não consegue realizar uma operação. Beleza? Então olha o que eu fiz aqui. Coloquei um exemplo. E muitos encaram a zona de armadilha como conforme as médias já tem que estar isso e aquilo. Eu não, pessoal. Eu já coloquei a minha leitura e coloquei a zona de armadilha como potencial ponto de alerta para mim, tá? Então o que a gente tem? Mercado vindo buscar a média de 200 descendente e uma média de 20 ascendente.
Então, neste patamar, a gente já tem a zona de armadilha. A trap zone está aqui dentro, certo? Vale lembrar agora se o mercado vai se desenvolver ficando preso neste perímetro, certo? Então, no exemplo B, a gente percebe que o mercado sentiu a média de 200, estressou a média de 200 e veio buscar a 20. Então, ele confirmou, certo? Que ele ficou preso dentro desse patamar, ó. Tá preso nesse patamar de preço. Eu quero mostrar para vocês esse modelo com o mercado se movimentando, beleza? Veja esse exemplo aqui, pessoal. A média de 200, ela vem ascendente, a média de 20 vem caindo, né? Então, os preços já têm um espaço para trabalhar aqui dentro. Lembre-se da segunda função das médias que eu expliquei no começo. Preço de encontro com a média, que nem está aqui, ó. Movimento de expansão, movimento de contração, movimento de expansão, certo? Então, encontrou a média, afastou da 20, veio de encontro com a 200, segurou, certo? Então, aqui, pessoal, olha como o mercado está trabalhando entre as duas médias, ó. Aqui, ele está dentro da trap zone, da zona de armadilha, trabalhando os extremos, ó. Testou a 20, jogou na 200. Olha o ping-pong que eu falo para vocês. Testou a 200, deixou um dojo de rejeição, foi para cima da 20 de novo. Entendeu a lógica aqui? Ameaçou e o que fez? Voltou de novo. Começou aonde, pessoal? Trabalhando entre as duas médias novamente, ó. Até finalmente conseguir escapar e ir embora. Porque quando o mercado consegue escapar dessa região, ele promete andar, pessoal. Outro ponto importante, não ocorre com frequência, tá? Não vou ficar procurando zona de armadilha todo dia que não tem. A média de 20 ela precisa se aproximar a 200. Vamos ver mais um exemplo agora, pessoal. De novo, no mesmo modelo. O que que a gente tem? O mercado vem do movimento expansivo, certo? Rompe a média de 20 períodos, que já começa a inclinar para baixo, ó, e testa 200. Aqui ele já cai dentro da zona de armadilha, ó. Tá perigoso já, ó. Certo? O mercado vai ficar preso aqui dentro. Você sabe disso, você está ciente disso. Então ele testou a média de 200 períodos e começa a dar sinais de reação, ó, possível sinal de recuperação do movimento. Vamos acompanhar. O mercado brigando, tentando se deslocar, certo? Porque assim, pessoal, se eu já estou vindo do movimento de queda, estou vendo que a média de 20 está inclinada para cima, certo? Eu vou ter o encontro do preço com média, né? Então, olha o que está acontecendo, ó. O mercado está trabalhando preso neste patamar. Se eu sou um trader que opera tendência, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que o mercado saia desse lugar, fuja deste patamar de preço. Ó, o que que ele fez? O que que eu falei para vocês? Veio buscar a média de 200, segurou. Vai o quê? Vai em direção à média de 20 períodos. Vamos ver se vai chegar lá ou vai falhar antes. Ó, se aproximou, praticamente chegou, né, pessoal? Eu já sempre falo, não precisa um teste na média. Basta chegar próximo. Não precisa realmente tocar na média. Chegou próximo, está valendo. Mas olha aqui agora, ó. Olha o que ele fez. Olha a rejeição neste patamar. Concorda comigo? Sentiu a 200, sentiu a 20 agora. E está brigando neste patamar. E aí você fica pensando, será que eu compro numa correção? Não, pessoal, você não faz nada. Mas eu tenho bastante seguidores, inclusive que já foram alunos meus, que fazem scalp aqui dentro, mas sobre um bom gerenciamento de risco, ou olhar assim, ó, um nível de concentração alto, um nível de concentração elevado. Beleza? Ó lá, sentiu a 20 agora, voltou para onde, pessoal? Voltou a trabalhar dentro da 200 de novo.
Sentiu a 200 agora, ó. Fica naquele bate e volta. Será que agora rompe? Tá entrando volume. Tá entrando, eu diria, os vendedores tentando romper esse patamar, ó. Aí entra comprador de novo. A briga ela começa a ficar caótica aqui dentro. Agora o que eu penso? Será que eu miro uma compra aqui mirando a média de 20? Será? Ó, pegou minha compra. O que você faz? Stop. Aqui, ó. O que você faz como alvo? Lá na 20. Um tique abaixo da 20. Um tique abaixo não é colando, é um tique abaixo, ó. Deixa o mercado se desenvolver. Tenha em mente, pessoal, que isso é um exemplo simbólico, tá? Se eu estou fazendo uma operação de scalp, certamente eu já teria comprado um pouco mais abaixo. Por quê? Porque eu não vou comprar no final da vela, né? Isso aqui é simulador, é uma conta teste para a gente praticar, beleza? Eu continuo com o meu alvo lá, ó. Tentou ir, não foi, já começa a assustar a pessoa. Nossa, vou perder. Olha lá, bateu, certo? Então aí finaliza a operação. O que eu fiz? Um scalp, operação rápida. E agora o mercado começa a dar sinais de querer fugir da zona de armadilha, certo? Então, se você particularmente aqui no exemplo viu que ele fez um teste aqui, sentiu a 200, veio fazer outro teste, como se fosse um fundo duplo dentro da zona de armadilha, você não vai esperar chegar aqui em cima para comprar. Eu comprei porque é uma conta teste, né? Conforme eu estou falando para vocês. Mas aqui você poderia comprar o stop aqui. Tanto que mirando a 20 como alvo, eu penso que, pô, se ele já carregou, é um scalp, 5 pontos já não é mais um scalp, né? Só é 1, 2 pontos. Então aqui, ó, para quem gosta do scalp de 1, 2 pontos, já é finalizado já. Com as probabilidades, o que? Jogando ao seu favor, né? Sabendo que você está dentro dessa importante faixa de armadilha, onde o mercado tende a segurar. Outra abordagem, pessoal, que eu fiz questão de colocar no módulo é o seguinte: eventos técnicos sobre as médias. Por quê? Quando a ação do preço apresenta sinais para um movimento direcional, logo ficamos atentos para uma possível oportunidade de operação. Mas o que acontece, pessoal? Quando o mercado está desenvolvendo um cenário otimista, né? Um possível evento técnico interessante que possa gerar uma oportunidade, mas logo à frente, ou acima ou abaixo, vai ter uma média móvel, seja ela de 200, seja ela de 20, seja uma própria VWAP, o que deixa o sentimento de incerteza, ou seja, o investidor evita realizar a operação porque não está se sentindo confortável. Na cabeça dele, na opinião dele, este movimento, se ele entrar, ele já tem na cabeça, ele coloca na cabeça dele que se ele comprar, por exemplo, aqui, a média de 20 vai segurar. Obrigatoriamente ela vai segurar. Só que daí, nesse aspecto, você tem que levar em consideração o quê? Que o mercado estava armando um pivô de alta. Então essa média de 20, ela já foi testada antes de armar o pivô. Vocês concordam comigo? Qualquer média, tá, pessoal? Inclusive a VWAP. Então, se ele fez este movimento de expansão, ele já veio sentir a média aqui. Então, ele vai corrigir como forma de descanso para, né, tomar a impulsão e romper a média. Isso se chama um evento técnico sobre a média. Esse aspecto, pessoal, ele pode ser encontrado aonde? Topos e fundos duplos, pivô de alta ou até mesmo pivô de baixa, rompimento de potenciais níveis de suporte e resistência.
figuras gráficas como o oco e o koi, certo? Olha, observe comigo este exemplo aqui. O que a gente tinha aqui, pessoal? O mercado vem, movimento de baixa, faz o primeiro teste no suporte, tenta reagir e faz o segundo teste no suporte. E aqui ele dá sinais de recuperação. Então vocês concordam comigo que a gente tem a possibilidade de um fundo duplo ser formado aqui? O mercado fazer um W? Certo? E o conjunto de média, que vocês estão pensando que poderia segurar os preços, estão servindo como neckline, a linha de pescoço do fundo duplo, certo? Então, pessoal, se a figura ela for confirmada, as médias consequentemente não vão segurar. Isso é a vontade do mercado, é a análise técnica, é a ação do preço fazendo efeito. E a média como indicador derivado de matemática, né, é um cálculo matemático, não tende a segurar. O máximo que vai acontecer é que depois que o mercado romper, ele vai voltar a testar elas para elas ganharem impulsão e quebrarem para cima, inclinarem para cima. Ok? E o mesmo vai acontecer aqui, pessoal. Ó, olha que interessante. O mercado vem de um movimento de baixa, testa suporte. Só que nesse suporte, o mercado começa a respirar. Ó. E olha como entra a pressão vendedora. Olha as velas vendedoras. Então você acha, na opinião de vocês, né, que é possível que o mercado segurasse aqui? Sabendo que a gente tem uma potente faixa de briga prestes a romper? Rompeu, não há média que segure, pessoal. Tá? Dentro do contexto do mercado, quando há evento, quando há contexto, as médias, infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente para alguns, não vão segurar. Porque tem pessoas que às vezes vendem aqui, e já aconteceu muito. Vamos supor que testou, corrigiu na média, a pessoa vendeu aqui. Aí o mercado começa a voltar e ela começa a encarar as médias como o santo grau, né? Para defender a operação delas. E não é assim. Aí você tem que observar o quê? Pô, estou numa possibilidade de fundo duplo. Então você zera a posição. Não fica acreditando que vai chegar ali e vai segurar na média. Isso é achismo, pessoal. Não pode isso não. Vamos analisar esse exemplo aqui. O que a gente tem? O mercado vindo, né, de um amplo movimento de expansão. Lembre-se da segunda função das médias, pessoal. Encontro de preço com média. O que a gente tem aqui em vermelho? Média de 200 períodos. Ok? Conforme o mercado está se desenvolvendo, o mercado ele já começa a sentir a média de 200 sem tocar nela. Vocês estão vendo? Ele já começa a fazer o que eu chamo o evento técnico, que seria o que? O pullback dessa primeira perna, né? O pullback dessa onda de alta, vindo buscar a 9 ascendente, vindo buscar uma 50 e buscar uma 20 ascendente. Então a gente tem um evento técnico aqui formado. Agora cabe ao investidor entender este cenário e realizar uma operação de compra sem receio da média 200 aqui, certo? Ó, quem está mandando agora é a média de 9 e a média de 20. A média de 200, como ela está flat, ela vai esperar o mercado escolher uma direção para ela poder inclinar, pessoal, para ela poder quebrar e, consequentemente, seguir o movimento vigente, certo? Ó, bateu nela, opa, sentiu, foi embora. Entenderam a lógica? Você tem que, sempre quando você tiver com receio de entrar por causa de uma média, aguarde o evento técnico. Esteja atento se o mercado já não proporcionou um evento técnico antes mesmo de romper ela. E agora, mercado testou resistência. Tem um potencial nível de suporte. E o mercado vem caindo, certo? Com o suporte aqui formado,
e uma média de 50 períodos. Ok? E agora, o que a gente vê? Você vai ficar receoso. Será que eu vou vender? Ainda não, porque o movimento está esticado. Aguardou. Opa, chegou perto das 50. O que ele fez, pessoal? Chegou perto da média de 50 períodos. Proporcionou um evento. Claro, você não vai vender de imediato, tem que aguardar o sinal. Olha lá. Entendeu, pessoal? Ele já fez o que seria o evento aqui, que é o teste praticamente na média de 50 ascendente, como uma forma de descanso, ganhando impulsão para conseguir romper a média. Porque da forma que ele veio esticado, ele não ia conseguir romper a média. Ela seria o potencial suporte. Então o que ele fez? Ele corrigiu antes, ganhou impulsão para agredir a média de 50 com força, entendeu? Vamos a mais um exemplo aqui. O mercado vem, movimento de expansão, contraiu, média de 9 está conduzindo o movimento. O que a gente tem, pessoal? Encontro de preço com média, segunda função. Opa, e agora? Você fica receoso, não é mesmo? Porque ele bateu da 200, só que ele já bateu de forma esticada. Opa, sentiu, não é mesmo, pessoal? Então, o que ele tem? Olha como ele começa a dar sinais de continuação do movimento. Então, vocês concordam comigo? Um evento técnico formado neste patamar de preço, certo? Está formado. O que a gente tem? Um evento formado, querendo se formar praticamente, né? Porque se testou, eu tenho a média de 9 ascendente, a 20 ascendente e chegou na 200. A gente queria o quê? Que rompesse a média de 200. Aí o mercado faz isso, né? Então eu tenho sinais, pessoal, de continuação do movimento. Olha como o mercado não deu nenhum indício de querer vir para baixo, ó, mesmo com essa defesa vendedora aqui. O que você pode fazer? Marca uma linhazinha e confirma o rompimento. Caso contrário, não faça nada. Ó. Olha lá como ele começa a agredir de novo a média de 200. Ó, pessoal, já abriu acima. Foi embora. E sempre não, em algumas oportunidades, quando eles superarem um patamar desse, vai entrar volume, ó, certo? Que aí o mercado está validando que ele rompeu uma potencial média, uma potencial faixa de resistência, beleza, pessoal? Então tenha em mente este cenário, certo, que eu mostrei. Tenha em mente que um evento técnico não vai ter média, não vai ter linha d'água, não vai ter potencial nível de suporte e resistência que vai segurar. Os preços vão romper. Quando ocorre evento técnico, o mercado tende a se desenvolver, pessoal. E caso o mercado rompa direto uma média, você volta ao pullback com junção de média, certo? Rompeu de forma violenta, você aguarda o pullback, provavelmente vai ter a 200, vem uma 9 e vem uma 20 apoiando. Beleza, pessoal?